O mundo do entretenimento está de luto após a morte de mais uma querida atriz de grande sucesso na TV. Segundo informações, a atriz foi encontrada sem vida no quintal de casa após sofrer uma morte súbita e inesperada. Neste vídeo vamos falar sobre este triste episódio, entre outros assuntos. Mas para você ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, peço que fique comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique aí abaixo, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Assim, quando fizermos novas postagens, você será notificado. E se gostar, claro, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para dar aquela força pra gente aqui na plataforma. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira notícia. A atriz Cacau Protásio, de 45 anos, passou por uma cirurgia e segue internada porque precisará passar por outro procedimento cirúrgico nos próximos dias. O fotógrafo Janderson Pires, que é casado com a artista, explicou nas redes sociais que a esposa está internada desde o último dia 31 de março devido a uma crise de pancreatite aguda, ou inflamação no pâncreas, o órgão que fica atrás do estômago. Cacau fez a primeira cirurgia e deu tudo certo. Vai fazer a segunda cirurgia semana que vem. Só precisou ser internada por ser muito grave. O medo foi grande devido a este momento tão terrível de pandemia que estamos vivendo, mas ela está bem, está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital, disse Janderson Pires no Instagram da atriz. Cacau Protásio faz sucesso no humorístico Vai Que Cola como Terezinha. Está sem celular neste período que está internada e continua ausente para cuidar de sua saúde. E você vai acompanhar agora nossa próxima notícia. Maitê Proença é uma das atrizes mais amadas do Brasil e fez uma legião de fãs durante toda a sua trajetória nas telinhas. Mas o que nem todos os fãs sabem é os dramas vividos por esta atriz. Na vida de Maitê Proença, desde que pequena, aconteceram coisas que o deixaram com traumas que permanecem até os dias atuais e que jamais ela conseguiu se superar. Por exemplo, em 1970, quando a atriz tinha apenas 12 anos de idade, seu pai, o procurador Carlos Eduardo Monteiro da Rocha Galo, tirou a vida de sua própria mãe com 11 golpes de facas durante uma crise de ciúme. E em 1989, o seu pai resolveu tirar a própria vida. Segundo Maitê, as pessoas mais próximas a ela, pouco a pouco foram morrendo de maneira trágica. E como se isso já não bastasse, seu irmão adotivo fez o mesmo, lhe causando muitos traumas que espalharam por todos os lados. Apesar de todos esses traumas marcantes, Maitê jamais pensou em seguir o mesmo caminho dos familiares, pois isso, segundo ela, vai do temperamento de cada um. Dentro de toda essa tragédia, a atriz afirma ter conseguido se organizar para se tornar uma pessoa feliz, já que se lamentar e ser sempre a pobre coitada não ajudaria em nada. Ela afirma ainda que durante alguns anos teve experiência com drogas, mas conseguiu se livrar de todas elas sem nenhum sofrimento. Após muitos anos de trabalho, Maitê Proença está sem contrato com a TV Globo, onde participou de inúmeras novelas e séries. No momento, tem se dedicado ao teatro e à literatura com vários livros publicados. Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, a atriz continua mantendo a sua beleza através dos anos. Após vários romances que nunca escondeu, ela está solteira com 63 anos de idade. Ela tem uma filha, Maria, do seu relacionamento com o empresário Paulo Marinho, e uma neta, Manuela, de apenas 1 aninho de idade. E não saia daí que você vai acompanhar agora nossa próxima notícia. O mundo do entretenimento está de luto após a morte da atriz que participou das famosas séries da TV Dr. Who e Skin da BBC em 2014. A atriz foi encontrada sem vida no quintal de seus pais, segundo a imprensa local. De acordo com familiares de Amy Londres, de 29 anos, ela sofreu várias convulsões epiléticas e acabou morrendo. Segundo o site britânico The Sun, a artista começou a ter convulsões desde 2018. A atriz morreu de SUDEP, morte súbita e inesperada em pacientes com epilepsia. Nas redes sociais, os seguidores da artista questionaram se a morte da atriz foi negligência médica ou imperícia. A mãe da atriz relatou à imprensa que não sabia que os ataques epiléticos da filha poderiam lhe causar a morte. O primeiro ataque que Amy sofreu foi há 3 anos atrás, mas nunca relacionamos com isso. Só com sua morte soubemos que era SUDEP, morte súbita e inesperada em pacientes com epilepsia, disse Bea,
mãe da atriz. A mãe da atriz relatou que os ataques mais recentes que a filha teve antes de sua morte foi em maio de 2020. Na época, ela procurou um neurologista que não detectou nenhuma doença, segundo a mãe da atriz. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou nesta segunda-feira 5 a concessão de liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado diante do aumento expressivo dos casos de mortes pela Covid-19. O ministro enviou o caso ao plenário da Corte. A decisão de Gilmar Mendes contraria o entendimento do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que determinou no último sábado 3, em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir celebrações de atos religiosos, desde que preservados os protocolos sanitários, entre eles a lotação máxima de 25% da capacidade do local. Com decisões conflitantes, caberá ao plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não de cultos e missas. De acordo com o blog de Andréa Sadi, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou o julgamento para a próxima quarta-feira, 7. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida em uma ação do PSD, em que o partido questiona o decreto do governo de São Paulo, que institui medidas emergenciais destinadas ao enfrentamento da pandemia, entre elas a proibição de cultos e missas e outras atividades religiosas com presenças de público no estado. O partido afirmou que a restrição é desproporcional e atinge o direito fundamental da liberdade religiosa e de culto das religiões. A legenda disse ainda que medidas menos gravosas podem ser adotadas para garantir o direito à saúde da população sem prejuízo à realização das atividades religiosas de caráter necessariamente presencial. Em sua decisão, Gilmar Mendes afirmou que estados e municípios podem fixar medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, inclusive o fechamento de templos e igrejas. Para o ministro, restringir cultos não atinge a liberdade religiosa, uma vez que não interfere nas liturgias. Abre aspas. Em um cenário tão devastador, é patente reconhecer que as medidas de restrições à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção de vida e do sistema de saúde. No caso em tela, a própria norma impugnada expôs o entendimento de que as medidas impostas foram resultados de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19, conforme o setor econômico e social, bem como a necessidade de preservar a capacidade de entendimento da rede de serviço de saúde pública, ressaltou o ministro. Gilmar Mendes disse que a hipótese de ofensa à liberdade religiosa, atribuída aos decretos que restringe as realizações de cultos, é uma postura negacionista e que rejeita o entendimento do próprio tribunal. Abre aspas. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autoriza a resposta em sentido afirmativo. Uma ideologia que nega a pandemia, que ora assola o país e que nega um conjunto de preceitos lavrados por este tribunal durante a crise sanitária que se coloca. O decreto que aqui se impugna não foi emitido no éter, mas sim no país que, contendo 3% da população mundial, concentra 33% das mortes diárias por Covid-19 no mundo, na data presente desta decisão, completou o ministro Gilmar Mendes. O ministro citou que o presidente do STF, Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber já reconheceram que as restrições de realizações de cultos e missas e outras atividades religiosas coletivas podem ser determinadas por decretos municipais e estaduais e que podem se mostrar medidas adequadas e necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em outra ação também nesta segunda-feira 5, Gilmar Mendes rejeitou o pedido do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, que também solicitava a suspensão de decretos do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado diante o aumento expressivo dos casos de mortes pela Covid-19. Em sua decisão, Gilmar Mendes alegou que o STF já fixou o entendimento de que a Associação Nacional de Juristas Evangélico, ANAJURE, não tem legitimidade para entrar com ações constitucionais na Corte para questionar medidas de restrições de locomoção por causa da Covid-19. Por isso, o Conselho Nacional de Pastores do Brasil também não teria. A decisão de Cássio Nunes Marques
que liberou os cultos foi dada em uma ação movida pela ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos.